Lúcia, Geografia. Nosso tema paisagem do sexto ano é entender principalmente a relação do homem com o meio ambiente, a relação do homem com a natureza. A definição de paisagem é tudo que está ao alcance da nossa visão, é tudo que o nosso olhar alcança. O olhar da janela, a janela de um veículo, o que eu estou vendo é a minha paisagem. Né? Nas ruas, por onde eu ando, o que eu estou visualizando é a minha paisagem. Paisagem é um resultado, geralmente da interação humana com a natureza ou somente da natureza. A classificação ela é classificada em dois tipos. Nós temos a paisagem natural e a paisagem artificial humanizada, geográfica, artificial ou cultural. Então, essa paisagem artificial ela recebe outros nomes: humanizada, geográfica, cultural. O geógrafo Hamilton Santos gostava de se referir à paisagem como paisagem cultural, ela como resultado da cultura, da influência do ser humano. E essa interferência na paisagem vai depender dessa cultura humana, vai depender dessa relação que esse homem tem com a natureza. Ele vai estar interferindo, influenciando e produzindo essa paisagem. Ao produzir essa paisagem modificada, transformada, o homem constrói, assim, o espaço geográfico. A paisagem natural, ela não tem interferência, não tem influência nenhuma do ser humano. Ela é composta apenas por elementos da natureza. Ou seja, são árvores, animais, água, solo, coisas que somente a natureza produz. Então, quando a paisagem ela só tem elementos naturais produzidos pela natureza, ela é tida como paisagem natural. Aqui nós temos duas fotos, duas imagens, duas paisagens. Aqui não podemos observar, não conseguimos observar interferência humana nessa paisagem. Uma cachoeira nas cataratas do Iguaçu. Ao visualizar isso aqui, a gente só percebe aqui nesse momento os elementos naturais. Se tem alguma interferência humana, nesse momento aqui não podemos visualizar. Aqui uma outra paisagem também, formada por elementos naturais. Já a paisagem artificial, ela é formada por elementos artificiais, ou seja, produzidos pelo ser humano, com influência, com interferência do ser humano nesse espaço geográfico. Aí se produz essa paisagem artificial, cultural, ou também chamada de humanizada, porque há a presença do ser humano. Então, há dois tipos de elementos naturais que formam a paisagem natural e os elementos artificiais que formam, juntamente com os naturais, a paisagem artificial. Essas duas imagens aqui dá para ver bastante elementos da natureza, mas aqui a gente já percebe a construção de uma ponte. Então, dá para ficar claro a influência humana, a interferência humana aqui. Nessa outra imagem aqui, predominam os elementos artificiais produzidos pelo ser humano. Então, a vegetação, a água, mas tem muitos elementos produzidos pelo ser humano. Essa produção do espaço geográfico que o geógrafo Hamilton Santos fala. E aqui é importante a gente perceber sobre as paisagens é que, dependendo do uso, ocupação, apropriação dos recursos da natureza pelo ser humano, ele vai produzir o espaço geográfico, ele vai produzir essa paisagem geográfica. Algumas comunidades, eles têm uma relação com a natureza menos agressiva,
preservam mais ou denigrem menos essa natureza. Algumas comunidades, principalmente pelo uso econômico, pelas atividades econômicas do ser humano, ele vai explorar em demasia, em quantidade muito maior, esses recursos da natureza para desenvolver, para crescer, para produzir. Então, essa paisagem, os recursos naturais, eles são explorados pelo ser humano para uso, ocupação e atividades econômicas. Um grande abraço, qualquer dúvida à sua disposição.